Olá pessoal, leitura da palavra, Números, capítulo 3. O serviço dos levitas no tabernáculo. Essas são as gerações de Arão e de Moisés no dia em que o Senhor falou com Moisés no Monte Sinai. Esses são os nomes dos filhos de Arão primogênito: Nadab, depois Abiú, Eleazar e Itamar. Estes são os nomes dos filhos de Arão, dos sacerdotes ungidos, cujas mãos foram consagradas para administrar o sacerdote. Mas Nadab e Abiú morreram perante o Senhor, quando ofereceram fogo estranho perante o Senhor no deserto de Sinai. E então tiveram os filhos. Porém, Eleazar e Itamar administraram o sacerdócio diante de Arão seu pai. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Faze chegar a tribo de Levi e põe diante de Arão o sacerdote para que o sirvam, e tenham cuidado da sua guarda e da guarda de toda a congregação diante da tenda da congregação para administrar o ministério do tabernáculo. E tenha cuidado com todos os utensílios da tenda da congregação, da guarda dos filhos de Israel para administrar o ministério do tabernáculo. Darás, pois, aos levitas Arão e seus filhos entre os filhos de Israel que lhe dados em dádiva. Mas Arão e seus filhos ordenará que guardem o seu sacerdote, e o estranho que chegará morrerá. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: E eu eis que tenho tomado os levitas do meio dos filhos de Israel, em lugar em todo primogênito que abre a madre entre os filhos de Israel, os levitas serão meus, porque todo primogênito é meu, desde o dia em que tenho ferido todo primogênito da terra do Egito. Santifiquei para mim todo primogênito de Israel, desde o homem até o animal. Meus serão, eu sou o Senhor. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, dizendo: Conta os filhos de Levi, segundo a casa de seus pais, pelas famílias contará todos os homens da idade, de 1 mês para cima. Moisés contou conforme o mandado do Senhor, como lhe foi ordenado. Estes, pois, foram os filhos de Levi para os nomes: Gerson, Coate e Merari. Estes são os nomes dos filhos de Gerson pela família de Libnim e Simei, e os filhos de Coate pelas suas famílias: Anrão, e Izar, Hebron e Uziel. E os filhos de Merari pelas suas famílias: Mali, Muzi. Estas são as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. De Gerson, sua família dos Libinitas, e a família dos Simeitas. Essas são as famílias de Gersonitas. O que deles foram contados pelos números de todo homem da idade de 1 mês para cima. Sim, que deles foram contados eram 7.500. As famílias de Gersonitas armarão as suas tendas e trará o tabernáculo ao ocidente. O príncipe da casa paterna dos Gersonitas será Elisaf, filho de Lael. E os filhos de Gerson terão seu cargo na tenda da congregação do tabernáculo, e a tenda da sua coberta, e o véu e a porta da tenda da congregação, e as cortinas do pátio do pavilhão da porta do pátio, que estão junto ao tabernáculo, junto ao altar ao redor, como também as suas cordas para todos os seus serviços. E de Coate, a família dos Anramitas, e a família dos Gizeritas, e sua família dos Hebronitas, e a família dos Iselitas. Estas são as famílias dos Coatitas. E o número contados de todo o homem da idade de 1 mês acima era de 8.600, que tinham cuidado da guarda do santuário. A família dos filhos de Coate armarão as suas tendas ao lado do tabernáculo, do lado sul. O príncipe da casa paterna das famílias de Coatitas será Elisafã, filho de Uziel, e sua guarda será a arca, a mesa e os candelabros, e os altares e o utensílio do santuário com que
ministram, e o véu com todos os seus serviços. O príncipe dos príncipes de Levitas será Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, terá a sua superintendência sobre os que têm cuidado da guarda do santuário. De Merari a família Malitas e família do Musitas. Estas são as famílias de Merari. E os que deles foram contados pelos números de todos os homens de 1 mês para cima foram 6.200. Os príncipes da casa paterna das famílias de Merari será Zuriel, filho de Abiali. Armaram as suas tendas ao lado do tabernáculo do norte. E os filhos de Merari terão o seu cargo as tábuas do tabernáculo e seus varais, as suas colunas e as suas bases, todos os seus utensílios com todo o serviço, as colunas do pátio ao redor das suas bases, as suas estacas e as suas cordas. Os que armaram as suas tendas diante do tabernáculo do oriente, diante da tenda da congregação para nascerem, serão Moisés e Arão e os filhos da tenda, e os filhos, tendo cuidado, guarda o santuário pela guarda dos filhos de Israel, estranho no que se chegará, morrerá. Todos os que foram contados dos levitas que contaram Moisés e Arão por mandato o Senhor segundo as suas famílias, todo homem de 1 mês para cima foram 22.000. E disse o Senhor a Moisés: conta todos os primogênitos do homem, filho de Israel, da idade de 1 mês para cima, e toma o número dos seus nomes. E para mim tomará os levitas, eu sou o Senhor, o lugar de todo primogênito, os filhos de Israel, animais, levitas, no lugar de todo primogênito, os animais, os filhos de Israel. E contou Moisés como o Senhor ordenara ao primogênito entre os filhos de Israel. E todo primogênito, homens pelo número dos homens da idade de 1 mês para cima, segundo os que eram contados deles, e foram 22.273. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: toma os levitas em seu lugar, de todo o primogênito entre os filhos de Israel, os animais, os levitas no lugar de seus animais, porquanto os levitas serão meus, eu sou o Senhor. Quando aos 273 se houve resgatar do primogênito dos filhos de Israel que exercem ao número dos levitas, tomará por cabeça 5 ciclos, conforme os ciclos do santuário, e tomará as 20 geras de ciclo. E Arão e seus filhos dará o dinheiro dos resgatados, dos que sobram entre eles. Então Moisés tomou o dinheiro do resgate que excederam sobre os resgates dos levitas, e os primogênitos dos filhos de Israel recebeu o dinheiro. Receberam 1.375 ciclos, segundo os ciclos do santuário. E Moisés deu dinheiro ao resgate a Arão, os filhos, segundo o mandato do Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Números, capítulo 3. Deus te abençoe em nome de Jesus.